Hoje iremos falar sobre alguns agravos do sistema respiratório e os cuidados que devemos ter, né? As indicações terapêuticas que possam servir como tratamento e terapêutica para esses pacientes que desenvolvem esses tipos de agravos. Bom, doenças respiratórias são aquelas que afetam todos os sistemas e os órgãos do sistema respiratório, né? E temos aí como alguns principais fatores de risco o tabagismo, a poluição, a exposição em poluentes, né? Condições alérgicas, doenças do sistema imunológico, entre outros, tá? Então aqui nós temos algumas, né, os nomes aí, ou grupos, né, das principais agravos do sistema respiratório. Então temos as broncopatias, as pneumonias, pneumopatias, os transtornos respiratórios, doenças torácicas, doenças nasais, infecções respiratórias, doenças da traqueia, doenças da laringe ou laringopatias, enfisema pulmonar e asma. Então aqui nós temos aí a denominação de alguns desses agravos, né? Então, conforme a evolução desses agravos, é onde o paciente pode necessitar, né, conforme a evolução desses agravos, conforme essa evolução, o paciente pode necessitar de alguma terapia, né, que iremos falar aí na sequência. Aqui mais um pouquinho, né, desses agravos: doenças pleurais, síndrome da angústia respiratória, neoplasia do trato respiratório, tuberculose, derrame pleural, bronquiectasia, doença pulmonar obstrutiva crônica, a bronquite crônica, a insuficiência respiratória, né, que faz com que as pressões de oxigênio, né, PO2, caia para baixo de 50 milímetros por mercúrio, né, desenvolvendo aí a hipoxemia, ou quando a pressão de dióxido de carbono, né, o PCO2, se eleva acima de 50 milímetros por mercúrio. Temos aí a característica, então, da hipercapnia, né, que é o volume de gás carbônicos aumentado, né? Então, esse tipo de numeração, né, esse tipo de valores, a gente consegue obter através de um exame chamado gasometria arterial, tá? Por isso que eu deixei aqui essa descrição, né? Porque teremos uma aula aí sobre gasometria, ok? Então, só para entender, então, as classificações de uma insuficiência renal aguda e uma insuficiência respiratória aguda e uma insuficiência respiratória crônica. Então, a IR aguda é caracterizada por uma hipoxemia ou por uma hipercapnia, e acidemia, que é quando temos os pHs, né, o pH ácido, né? Então, um pH inferior a 7,35, temos aí uma característica de insuficiência respiratória aguda, né? Então, é uma situação que ocorre rapidamente, perdura aí durante algumas horas ou poucos dias, tá? E a insuficiência respiratória crônica, também caracterizada por hipoxemia, hipercapnia, porém ela pode se manter aí o pH normal, entre 7,35 e 7,45. E aí é uma situação onde já pode perdurar por meses e anos, tá? Então, só para a gente ter essa classificação, esses valores, mas como eu falei, iremos ter aí uma aula de gasometria. Então, as patologias respiratórias, elas são diagnosticadas através de exames clínicos, né? Observação clínica, observação dos sintomas, das queixas do paciente e através dos meios complementares, como os exames,
né? Então, os testes de função respiratória, testes de sons respiratórios, a broncografia, broncoscopia, laringoscopia, a radiografia de pulmão, né? E os testes de provocação nasal, enfim. Então, através dessa junção de observação clínica e os meios complementares, se faz aí o diagnóstico exato do que se trata aí esse agravo do paciente, tá? De fato, cada doença tem os seus sintomas específicos, né? Mas entre os sintomas mais comuns, né, das doenças respiratórias, temos tosse, ronquidão, congestão nasal, dores no peito, dores na garganta, a garganta irritada, dificuldade em respirar, né? E essa dificuldade pode se apresentar quando não se faz nenhum esforço, né? Dispneia, né? Então, são alguns sintomas aí que estão correlacionados com doenças respiratórias. Então, assistência de enfermagem, tá? Em base aí essas doenças respiratórias. Então, avaliar nível de consciência e a capacidade de tolerar, né, algum exercício, né, quando se faz com que o trabalho, né, que o sistema respiratório trabalhe mais, né, e tem que observar aí como que está sendo a tolerância desse paciente. Avaliar sinais de hipoxemia ou hipercapnia, né, então a falta aí de oxigênio, né, que se faz aí a observação pela coloração da pele, né, a cianose, como nós já sabemos aí. Observar os aspectos da secreção, né, quando se faz aí uma aspiração ou quando o paciente elimina através da expectoração, né, da tosse expectorativa, aí observar as características dessa secreção, observar sinais de ansiedade, rubor facial, respiração superficial, confusão mental e desorientação, porque são sinais de baixos níveis de oxigênio, né? Essa questão aí da confusão mental e desorientação. Realizar a tapotagem e vibração, isso chamamos de fisioterapia respiratória. Geralmente temos aí nas unidades de terapia intensiva o fisioterapeuta intensivista, né? E ele assume essa função aí que é muito importante aí, que é a tapotagem, que é a fisioterapia respiratória, que é uma junção, né, de vários movimentos, de vários exercícios, né, para melhorar aí a função respiratória desse paciente. Monitorização das complicações, né, então observar, caso o paciente seja monitorizado, sempre estar atento aí aos sinais hemodinâmicos desse paciente. Analisar a gasometria e comparar com os valores prévios, né, com os valores anteriores, e assim a equipe vai estar determinando e observando como está sendo a evolução desse paciente. Melhorar a troca gasosa através de várias formas, medicação como antibiótico, cardiotônicos, diurético, administração de oxigênio, realização de balanço hídrico, promover a expansão torácica, realizar gasometria arterial e comparar sempre os seus valores, observando aí a melhoria ou piora desse paciente, né? Expansão torácica através de movimentos, posicionamento desse paciente, tá? Manter a via aérea pérvia através de nebulização com vasodilatadores, bastante hidratação, caso o paciente não tenha restrições, né? Aspirar as vias aéreas sempre que necessário e auxiliar na intubação, se for aí uma indicação para esse paciente. Educação para a manutenção da saúde, então respeitar as ingestas medicamentosas, né? Atentar aos riscos ambientais e climáticos e sempre deve o quê? Retornar aos ambulatórios para fazer o acompanhamento, ok? Evitar se expor a irritantes respiratórios e notificar ao médico se caso houver algumas complicações e
conforme aí estiver monitorando esse paciente. Bom, das terapias, né, um dos procedimentos que pode ser necessário para o paciente é a drenagem torácica, né? Então, a drenagem torácica consiste em quê? No esvaziamento de algum conteúdo, seja lá líquido ou gasoso, na cavidade pleural, ok? Então, essa situação está indicada para, em casos de pneumotórax, que é quando temos aí o acúmulo de ar, né, na região pleural, e em situações de hemotórax, que é o acúmulo de sangue no espaço pleural, indicado também em casos de empiema, que é o acúmulo de líquido infectado purulento no espaço pleural. Em casos de quilotórax, que é o acúmulo de líquido linfático, né, da linfa no espaço pleural. E em situações traumáticas, né, onde uma vítima, um politraumatizado, que teve aí uma lesão torácica importante e está com dificuldade respiratória, que está apresentando enfisema subcutâneo, que é a presença de ar, né, nas camadas da pele, significa aí que está tendo extravasamento, né? Então, também é uma indicação do uso do dreno de tórax. Aqui eu coloquei para vocês os materiais necessários, né, para a colocação do dreno de tórax, né? Então, na verdade, o material que o médico vai estar utilizando, porque se trata de um procedimento relativamente cirúrgico, né? Então, o médico quem faz o procedimento, né? Então, aqui seriam os materiais que devem ser separados para que o médico possa realizar esse procedimento. Então, deve haver uma mesa, um foco, uma caixa de pequenas cirurgias de pequeno porte, né? Daí, cada instituição padroniza a sua caixa. O dreno de tórax compatível, né? Então, o tamanho, né, que ele vai estar utilizando, né? Gases, fio de sutura, seringas e agulhas, solução antissépticas, luvas estéreis, capote, né, que é a roupa cirúrgica, né, aquele avental cirúrgico, gorro cirúrgico, máscara, o anestésico local de 2%, lâmina de bisturi de acordo com o cabo, né, que vai ser utilizado, e também de acordo com o tipo, né, porque cada lâmina de bisturi tem um formato e tal. Então, verificar qual vai ser utilizado e separar. O frasco do sistema de drenagem, né, que também tem um kit lá que você vai deixar separado. Soro fisiológico para o preenchimento desse frasco, né, que é aquele selo d'água, acredito que vocês tenham manuseado aí no período de estágio. Fita adesiva e recipiente para lixo, então um saco branco aí, de preferência, né, porque com o uso aí da gase, vai fazer uma incisão e tal, então vai ser lixos contaminados, né. O paciente deve estar numa posição específica para que o cirurgião médico aí faça esse procedimento. Então, esse procedimento ele vai ser realizado na linha axilar, né? Então, o paciente tem que estar em decúbito dorsal, né? Com essa região, com o lado, né, que for fazer essa colocação de dreno um pouquinho levantado, né? Então, colocar uma almofada bem, nada gigantesco, né? Então, só um apoio coxinho, uma almofadinha assim, embaixo, né, do lado que for fazer a colocação desse dreno. E o braço, né, que também aí, né, do lado que estiver, direito ou esquerdo, o membro superior direito ou esquerdo, tem que estar fletido sobre a cabeça, né? E se for necessário, aí até prender esse braço para que ele não tenha nenhum tipo de reação aí na hora da colocação do dreno, tá? Então, todo aquele material que nós falamos
tem que estar à disposição dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, são materiais que vocês vão estar encontrando dentro deste setor, ok? E, como foi dito, né, o dreno de escolha e tudo mais vai ser escolhido, né, mediante aí o que for drenado, né, da cavidade pleural desse paciente. Então, o médico também vai estar te direcionando qual dreno que vai ser utilizado, tá? Então, o dreno ele é um tubo plástico transparente com múltiplos orifícios laterais, né? E na sua parte distal, né? Na sua ponta, né? E esse aqui, ele tem uma linha azul, tá vendo? Essa linha azul é uma linha radiopaca que ela é necessária para quando for fazer o exame de radiografia, verificar exatamente qual que é o posicionamento desse dreno, né? Desse tubo de drenagem. E aí, saber a localização para ver se está tudo bem, se está no local correto, né? Se ele realmente está ali fazendo o que ele deve ser feito, né? Se esse tubo está drenando o que deve drenar. Cuidados de enfermagem na drenagem torácica, né? Então, aquele cuidado no manuseio desse dreno, tá? Então, já de início aí, a gente tem que falar sobre a assistência, né? Então, na colocação do dreno, o papel da enfermagem vai ser estar ali ao lado do médico, entregando, separando o material, né? Então, é importante que a enfermagem tenha o conhecimento do procedimento para que ele consiga interagir com o médico, com os materiais corretos no momento correto, tá? Então, aí, dispor do material sobre a mesa, auxiliar o médico no posicionamento do tórax a ser drenado, levando aí acima da cabeça o braço do paciente, colocar sobre ele o campo estéreo, fio de sutura, lâmina de bisturi, o catéter, né? O tubo que vai fazer aí a drenagem, então o catéter de drenagem. Segurar o anestésico para que o médico possa aspirar o conteúdo sem contaminar. Então, você vai segurar o quê? O frasco, né? E o médico vai estar pinçando, né, com a agulha aí dentro desse frasco, fazendo a aspiração da quantidade de medicamento, né? Do caso da quantidade de anestésico que ele vai estar utilizando, né? Despejar solução antisséptica na cuba rim, então, para que ele possa utilizar essa solução para fazer a antisepsia do paciente na região onde ele vai fazer a incisão, ajustar foco de luz, atender paciente e o médico durante o procedimento. Após, o frasco deve ser preenchido com a quantidade de soro fisiológico conforme a orientação médica, né? Então, aquele frasco de drenagem, colocação do soro fisiológico, nada mais é que os cuidados com o selo d'água, né? Após a introdução do dreno, auxiliar na conexão, então, o tubo, ele é separado do kit de drenagem. Então, isso quer dizer o quê? O tubo é aquele... eu vou deixar o vídeo linkado aqui para vocês, mas é só aquela parte que vai estar entrando dentro da cavidade pleural. A parte que fica para fora, né? Então, o pedaço que fica para fora, vamos dizer assim, ela vai ser conectada ao sistema de drenagem, né? Que é o frasco e a extensão, tá? Então, para que após o médico fixar, colocar o dreno tudo bonitinho, aí automaticamente, imediatamente, esse dreno, que é o tubo de drenagem ou catéter de drenagem, como a gente observou aí, ele tem que ser o quê? Conectado à extensão, ao sistema de drenagem, ok? Que é a extensão e o frasco, ok? Após o término do procedimento, descartar material pérfuro cortante, material contaminado nos seus respectivos lugares, né?
Fazer o curativo no local da inserção, então ao redor desse dreno, né, que está lá posicionado, né, nessa região do tórax, enfim, deve-se fazer um curativo oclusivo, né, para proteger essa incisão, né, todo aquele objetivo de um curativo, né, minimizar aí o risco de infecção e tudo mais, tá? Fazer todo o registro na anotação, como já é de praxe, né? Mediante aí o procedimento que foi realizado. Identificar o curativo também, como já é de praxe, com o nome, a hora, o nome do profissional, né, que fez o curativo, no caso aí o seu nome. Lavar as mãos e ligar ao setor do raio-x para que ele certifique, né, para que ele venha, faça o raio-x do paciente para certificar aí do posicionamento desse dreno, se está tudo ok? Aí os cuidados intensivos de enfermagem seriam os cuidados após, né, a colocação, né? Lavar as mãos conforme o protocolo da instituição, então a técnica de higienização das mãos, uso de álcool em gel, enfim. Preencher o selo d'água com 300 ml de soro fisiológico ou 500. Na verdade, isso pode variar, vai depender do protocolo da instituição, mas de fato a extensão, né, de drenagem ela tem que ficar submersa, né? Então, isso é algo essencial e importantíssimo. Se colocou o selo d'água e se essa quantidade de soro foi insuficiente e não chegou ao ponto de deixar aquela extensão, né, submersa, né, porque assim, a extensão, ela sai ali, ela conecta diretamente no dreno e ela entra, né, para dentro do frasco, né? Então, a ponta dela tem que ficar o quê? Ficar submersa, tá? Então, se essa quantidade de selo d'água foi insuficiente, então isso tem que ser corrigido, tá? Após a instalação, tudo ok, vai ser o quê? Mensurado os débitos que está sendo drenado, né? Então, a cada 6 horas, ou intervalos maiores ou menores, conforme aí o que tiver estipulado aí para esse paciente, né? Vai depender das causas e o que está sendo drenado, tá? A mensuração deve ser colocando uma fita adesiva ao lado do frasco, né? Aí na lateral do frasco, onde o técnico de enfermagem deverá marcar com uma caneta o volume drenado e marcando também a hora da sua conferência, né? Então, se utiliza-se uma fita, essa fita coloca aí ao lado do frasco e toda vez que ele for fazer a troca, né, que é o quê? Retirar o que foi drenado, marcar a quantidade que repor, descontando o valor de selo d'água, né? E depois ele tem que repor aí aquela quantidade de selo d'água que foi preconizado para esse paciente, né, para que na próxima troca aí, na próxima eliminação, né, no próximo esvaziamento desse frasco, ele tem aí esse controle, tá? Vou deixar um vídeo também onde mostra aí esses cuidados com o selo d'água, tá? Então, o selo d'água deve ser trocado a cada 12 horas, mas isso também vai depender, porque se o paciente estiver drenando muito líquido, você vai despejar esse selo d'água, essa secreção, né? Então, aquele produto que está sendo drenado, na hora que ele cai no frasco, ele vai o quê? Ele vai se misturar com o selo d'água. Então, automaticamente, na hora de você desprezar esse conteúdo, após ter registrado a quantidade, então veja só, eu tenho um frasco onde tinha 300 ml de selo d'água. 3 horas depois você chegou lá, tem 600 ml. Então você olha lá, o líquido que está dentro do dreno está marcado lá, está beirando lá os 600 ml. Quer dizer o quê?
descontando 300 ml de selo d'água, o valor drenado foi de 300 ml, ok? Então, aí você vai desprezar todos esses líquidos, no caso aí os 600 ml, faz uma higienização, pega o frasco de soro fisiológico ou água destilada, despeja um pouquinho dentro desse frasco, faz, né, dá uma mexidinha ali para tirar, né, o conteúdo, né, os restígios, né, de secreção que foi drenada, e faz uma higiene, joga fora, e aí sim, depois de limpinho, você vai lá e volta com o selo d'água, os 300 ml que está prescrito. Então, basicamente é isso. Lembrando que antes disso tudo, nada pode ser feito com esse dreno antes de clampear o dreno, né? Eu não posso. O paciente vai ser encaminhado a um raio-x. Ele tem que estar com o clamp lá ativado. Ah, vai ir para o banheiro, vai tomar um banho. Então, clampeia o sistema e aí sim vai para o banho. Porque o risco daquele conteúdo, né, voltar para dentro da cavidade pleural é muito grande, né? Então, aquele frasco, ele sempre tem que estar abaixo do nível do tórax, vai ter que amarrar ou deixar no chão. O recomendado é que amarre, né? Escolha ali um cantinho, uma estrutura metálica ali da cama, do leito do paciente e faça a amarração, sempre com atentos para que na hora de manusear uma grade e tudo mais, que não ocorra nenhum acidente, né? Às vezes na hora de mexer ali com a grade e tal, levantar ou abaixar a grade, você posiciona o frasco, amarra ele no lugar onde que abaixou a grade, arrebenta tudo e pode até desconectar o dreno do paciente. Daí é uma situação bem grave e vai necessitar aí do atendimento médico urgente. Então, aqui, como eu falei, nunca elevar o frasco de drenagem acima do nível do tórax, né? Aí, esse é o frasco, como eu falei para vocês. Aí, vocês observam que a extensão, ela ultrapassa a tampa do frasco, chegando lá até o final, né, do frasco. Então, às vezes, tem 1, 2 dedos aí para ela realmente chegar até o final do frasco. Então, o selo d'água, ela tem que deixar essa ponta, né, da extensão submersa, tá? Esse é o intuito do selo d'água, tá? Outra situação que o paciente pode necessitar é o quê? De uma intubação, né? Então, o paciente, ele pode ser intubado, né? Então, a intubação traqueal nada mais é que uma passagem de um tubo através da boca ou do nariz, alcançando aí a traqueia, né? Então, é indicada aí para pacientes que não conseguem respirar, né? Que tá aí com o seu sistema respiratório insuficiente, né? Então, indicada aí para incapacidades de proteger a via aérea do paciente. Paciente grave com problemas graves de oxigenação, né, que necessita aí de administração de altas doses de oxigênio, então altas concentrações de oxigênio, né? Paciente com problema ventilatório sério e incapacidade do socorrista em ventilar o paciente inconsciente com os métodos convencionais, né? Então, nós sabemos que temos outras formas de oxigenoterapia, o catéter nasal, máscara de Venturi, né? Máscara facial, mas essas são formas de oxigenoterapia que oferecem baixas concentrações de oxigênio, né? Então, no caso onde precisa ainda mais, né? Aí tem que ser entubado esse paciente, tá? A intubação está contraindicada quando não tem um profissional treinado, né? Então é um procedimento complexo, tem que ser feito por um profissional treinado, então um médico. Alguns fisioterapeutas também têm esse treinamento, né? Tem que ter uma indicação precisa, não é qualquer paciente que estará
sendo entubado, então tem que ter uma avaliação e realmente, né, ter certeza que o caso daquele paciente realmente vai ser caso, né, para intubação, né? Quando sangramento profuso da cavidade oral, obviamente, se houver esse sangramento, o procedimento não vai ser bem sucedido. Quando houver lesão cervical também. Então, são situações que não tem condição de realizar a intubação, tá? Bom, ao detectar a necessidade da intubação, né, o paciente realmente vai precisar desse procedimento, aí se faz necessário a separação do material, né? Então, para esse procedimento vai ser necessário o kit de intubação e nesse kit vai incluir o laringoscópio, né, que é aquela lâmina, sempre atentar se tem as pilhas extras e lâmpadas reservas, né, isso é importante, né, a enfermagem deixar tudo isso revisado, né, o equipamento de aspiração, a cânulas traqueais de vários tamanhos, infantil e adulto, né, porque isso tem que estar à disposição, porque daí o médico vai estar te solicitando qual a cânula, o tamanho que ele vai querer, tá? O fio guia, a seringa de 10 ml, lubrificante hidrossolúveis, pinça de manguil, dispositivo de detecção de dióxido de carbono no ar, né? Então, em alguns casos, tem aí esse dispositivo que é como se fosse um sensor, né? E o material para fixar o tubo, tá? Então, fazer toda a checagem, né, desses materiais e após vai estar selecionando qual o tamanho do tubo para aquele paciente. Então, meio que padronizado nós temos para as mulheres a número 7 ao número 8, para os homens o número 8 ao número 8,5, tá? Porém, numa situação de emergência, onde você precisa agilizar a situação, o 7,5 pode servir meio que unissex, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Aqui nós estamos observando, né? Então, como que vai ficar essa cânula, né? Endotraqueal, tubo endotraqueal. Na segunda imagem, a gente observa como ela é posicionada. Então, o laringoscópio aí, né? Posicionado e auxiliando, né? É como se fosse um guia, né? O laringoscópio ele vai estar meio que afastando as estruturas ali para que o médico tenha aí uma visualização exatamente da onde está a traqueia, né? Para que esse tubo, essa cânula, né, endotraqueal não migre para o esôfago, né? Ele tem que estar na traqueia, né? Para realmente fazer o seu efeito ali respiratório. Algumas questões podem dificultar a intubação, como os problemas congênitos, né? Então, lábio leporino, por exemplo, fenda palatina, situações traumáticas, então algum trauma, alguma fratura na região facial, neoplasia, algum tumor, algum processo inflamatório infeccioso, alterações metabólicas também pode dificultar a intubação. Então, pacientes que sofrem aí por, às vezes, diabetes extremamente descompensada, muitas das vezes não é indicado a intubação, né? Presença de corpos estranhos, alterações na musculatura também pode ser aí uma dificuldade, né? Pode gerar aí uma dificuldade, tá? A intubação é um procedimento invasivo, né? Então, é um tubo lá na região de traqueia, né? E pode ter complicações, tá? Então, quais as complicações que podem ocorrer? Temos aquelas complicações devido ao ato da intubação, então ao procedimento, que pode acontecer lesões, fraturas de dente, lesões das cordas vocais, deslocamento de mandíbula,
tá? Intubação esofágica, quando, né, o tubo migra lá para o canal do esôfago, ok? Complicações sistêmicas do tipo broncoespasmo, bradicardia, taquicardia, hipertensão ou hipotensão, arritmias cardíacas, lesões de mucosas, aumento da produção de secreção e colapso pulmonar. E temos também as complicações devido à permanência prolongada desse tubo, né? Então, com a compressão, né? Que queira ou não queira, esse tubo fica comprimindo as vias aéreas. Então, pode haver edema, úlcera, cicatrização, granulomas e fibroses, né? Os balonetes de baixo volume, residual e de alta pressão pode causar isquemia, necrose e dilatação. Então, o que acontece? No final, lá na extremidade desse tubo, tem o balão. Se vocês observarem aí na imagem anterior, que é um cuff, né? Que ele tem que ser insuflado assim que se tem certeza do posicionamento do tubo, né? Então, esse cuff, esse balonete, ele é insuflado para que esse tubo não se desloque, para que ele fique exatamente ali naquela posição. Então, esse balonete comprimindo as estruturas pode ocorrer essas problemáticas, né? Então, a isquemia, a necrose, dilatação da parede traqueal, né? É o que pode acontecer. A extubação, né? Que é quando se extuba acidentalmente, né? Um movimento brusco, ou às vezes o paciente, né, não respondeu ao sedativo e vai lá e puxa, né, o tubo endotraqueal. Então, são algumas complicações que podem acontecer. Traqueostomia. Tenho certeza que traqueostomia não é nenhuma novidade para vocês, né? Então, traqueostomia se trata de uma técnica cirúrgica que inclui a abertura da pele e planos musculares do pescoço, estabelecendo aí uma abertura na traqueia, né? É um procedimento indicado para obstruções da laringe em pacientes com grande quantidade de secreção nas árvores brônquicas e que necessita de aspirações frequentes, e também naqueles que precisam de assistência ventilatória acima de 10 dias, né? Então, quando a canulação orotraqueal é substituída pela traqueostomia. Então, quando o paciente está há mais de 10 dias com ventilador mecânico, com a intubação orotraqueal, se faz aí a substituição pela traqueostomia, né? Então, vamos entender que a traqueostomia, ela acaba sendo um substituto menos agressivo, aquelas complicações que vimos anteriores aí, pelo tempo prolongado, né, do uso da intubação orotraqueal. Com a traqueostomia a gente vai estar reduzindo essas complicações, ok? A cânula traqueal, ela pode ser confeccionada de metal ou material plástico, né? Usado para a manutenção da comunicação entre a luz traqueal e o exterior. É um pequeno tubo cilíndrico, ligeiramente curvo e de calibres variáveis, correspondente aí com a luz traqueal. Luz traqueal, que é o tamanho da traqueia. Então, vai depender se homem, se mulher, se criança, tá? Geralmente se faz o quê? O primeiro material a ser utilizado é a cânula de plástico. Então, assim que faz o processo cirúrgico, né, a abertura cirúrgica, se usa-se a de plástico e após cicatrização e tudo mais, substitui pela de metal. A traqueostomia pode causar complicações graves, precoces e tardias. O que seriam essas complicações precoces? Pneumomediastina e pneumotórax, embolia gasosa, fístula traqueosofágica, posição inadequada da cânula pode provocar perfuração das paredes laterais e posteriores da traqueia. E as complicações tardias são a obstrução da mesma, então onde ocorre aí um tampão, então o excesso de muco, ele se endurece, vamos dizer assim, desenvolvendo aí uma rolha, né? Obstruindo aí a cânula, né?
traqueobronquite, pneumonia aspirativa, tecido de granulação, estenose traqueal, hemorragia tardia, fístula traqueosofágica e fístula traqueoscutânea e cicatriz hipertrófica, né? Então são algumas das complicações que podem ocorrer ao uso, né, da traqueostomia, ok? A traqueostomia, ela deve se manter livre de infecção, né? Então tem que existir aí um cuidado, né? E é uma manutenção dessa via, né? Então se faz aí a retirada da cânula de metal, da subcânula, né? Porque a cânula de metal, ela tem a sua parte externa e a interna, tá? Então a interna a gente consegue remover facilmente e se fazer a higienização bem rigorosa dessa cânula, né? Então escova, lava, utiliza os detergentes preconizados pela instituição para fazer a higienização dessa cânula. Depois vocês estarão recolocando a cânula, né? E depois tem que fazer a troca das gases ou aqueles protetores que fica ao redor da traqueia, né? Para que essa cânula de metal não fique em contato direto com a pele, se utiliza protetores. Então tem alguns protetores específicos, ou então dá para improvisar com a própria gaze dobradinha ao meio para fazer essa proteção. Muitas das vezes que o paciente está muito secretivo, essas gases ficam sujas em pouco tempo, né? Então, por diversas vezes do dia é importante realizar essa troca, ok? Após, deve-se fazer a limpeza do pescoço. Geralmente a gente aproveita logo após o banho, né, para fazer essa higiene do pescoço. Não utilizar água umedecida com água potável ou soro, né? E se faz várias vezes ao dia, como eu falei para vocês. E aí depois tem que fazer o quê? O cuidado com a fixação do cadarço, né? Então, é muito importante, tem que ser muito cuidadoso, ter muita atenção a fazer a troca do cadarço, porque o cadarço também ele tem que ser trocado diariamente, tá? O pescoço é uma região que acumula muita sujidade, né? Então suor e tal, então tem que fazer a troca. E aí você tem que sempre se atentar ao quê? Você vai fazer a troca só com uma mão, porque a outra mão tem que ficar segurando a cânula. Por ser um procedimento que pode gerar estímulos, tosse, então na hora que você remove o cadarço, né, que você desamarra ou desfixa ele, né, alguns vêm com um método de velcro, se você deixar livre e não segurar, justamente o paciente pode tossir e essa cânula pode se deslocar, sair literalmente. Então por isso que uma mãozinha tem que ficar segurando a cânula enquanto faz a troca aí do cadarço. Ventilação mecânica, né? Então, se falando de cânulas orotraqueal, que é a intubação, falando de traqueostomia, não podíamos deixar de falar da ventilação mecânica, que é aquele equipamento que vai estar substituindo o sistema respiratório do paciente, né? Então, esse ventilador mecânico vai ter extensões, que chamamos de traqueia, que pode estar conectado na intubação do paciente, né? Então na cânula orotraqueal, ou pode ser conectada à traqueostomia, né? Então vai depender aí da necessidade do que o paciente estiver usando, tá? Então olha aí, a ventilação mecânica é utilizada como suporte de vida em todos os hospitais do mundo, quando a respiração não se processa satisfatoriamente. O ventilador mecânico é um aparelho capaz de administrar oxigênio em pacientes impossibilitados de respirar ou quando essa atividade é realizada de forma exaustiva pelo mesmo. Então isso quer dizer o quê? Eu posso substituir todo o trabalho do sistema respiratório ou posso utilizar o ventilador mecânico como um complemento, né? Então, metade do processo faz pelo paciente e metade do processo respiratório se faz pelo ventilador mecânico.
Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a possibilidade de fazer com que o ventilador mecânico seja um auxiliar e não simplesmente fazer todo o serviço respiratório. Então, tipos de ventilador mecânico, né? Então, temos os ventiladores mecânicos que são classificados em ventilador por pressão negativa ou por pressão positiva. E por pressão positiva é o que é mais utilizado, porque é ele que tem essas funções a mais, fazendo com que eu ajuste exatamente o ventilador conforme a necessidade do meu paciente, ok? Então, por isso que ele é o mais utilizado. Então, vamos lá. Ventilador por pressão negativa. Então, é aquele ventilador que sustenta a ventilação semelhante à espontânea, agem exercendo uma pressão negativa externa no tórax. Essa modalidade permite que o ar inspirado preencha o volume torácico e esses ventiladores estão indicados em pacientes com insuficiência respiratória crônica associada às patologias neuromusculares, né? Então, de fato, é o tal do pulmão de ferro, né? Se denomina, né, esse tipo de ventilador como pulmão de ferro, né? Que é, né, a denominação aí desse tipo de ventilador, tá? Então, lembrando, os ventiladores de pressão negativa é aquele que vai expandir a caixa torácica, né? Então, principalmente quando aquele paciente que além do sistema respiratório está prejudicado, o sistema muscular dele também está prejudicado, né? Então, vamos dizer que é para aquele paciente que precisa de dois auxílios, tanto o respiratório quanto o muscular. Bom, a ventilação por pressão positiva, né? Então, como nós falamos, é uma das escolhas, né, mais requisitadas aí entre os intensivistas, né? Porque esse tipo de ventilador mecânico, ele tem a seguinte vantagem que além de substituir toda a atividade mecânica respiratória do paciente, né? Ele também consegue permitir uma oxigenoterapia com frações de oxigênio variáveis, né? Então, a mistura de gases inalados pode ser composta de forma que mais atenda às necessidades do paciente e que mais se adeque às condições terapêuticas desse paciente, né? Então, os ventiladores ciclados, onde possibilita você determinar o ciclo de pressão, de tempo, de volume, de fluxo de ar, enfim, são esses os ventiladores de pressão positiva, tá? Então, eles têm esse diferencial. Aqui nós temos uma fotinho de como seria esse ventilador, né? Então, os ventiladores mecânicos, as modalidades dele, né? Então, a escolha de uma modalidade de ventilação mecânica determina como o ventilador e o paciente vão interagir, inicialmente e durante os períodos de instabilidade. O modo da ventilação deve permitir controle máximo da ventilação. E as modalidades de pressão positivas mais usadas são a ventilação controlada, ou SMV, né, ventilação controlada, que é o volume corrente, tá? Então, o volume corrente, a frequência respiratória e fluxo são pré-determinados no ventilador. Então, essa é um tipo de modalidade usada para pacientes com apneia devido a alguma patologia ou droga. Então, a frequência respiratória, o volume da corrente, então, o volume de ar, né, são todos registrados e fica sob responsabilidade do ventilador. Aí temos a ventilação assistida controlada, que é a modalidade onde a frequência respiratória é controlada pelo paciente, tá certo? Então, o ciclo respiratório é indicado quando o paciente gera uma pressão negativa, alcançando o valor imposto pelo mecanismo de sensibilidade do ventilador. Então, isso quer dizer o quê? Que
o médico, né, ou o fisioterapeuta, né, que faz todos os controles ali do ventilador mecânico, ele consegue fazer essa pré-determinação, né, onde quem faz o controle, né, da frequência respiratória é o paciente. Então, o estímulo de respirar é pelo paciente e aí o ventilador é, vamos dizer, ligado justamente naquele momento, tá? Então, o volume corrente e o fluxo são pré-determinados. Se não houver um esforço do paciente, o ventilador ele vai ser automaticamente ligado, né? Porque ele vai entender que aquele paciente parou de respirar por algum motivo, por alguma piora, ok? Mas a princípio, o primeiro acionamento do funcionamento do ventilador vai ser pelo paciente. Esperou aquele movimento vindo do paciente por alguns segundos. Aquele movimento não aconteceu, é onde o ventilador ele vai acionar o seu modo automático. Temos a ventilação mandatória intermitente, ou abreviação IMV. É o ventilador mecânico que permite a combinação dos ciclos controlados fornecidos a uma frequência pré-determinada com períodos de respirações espontâneas, né? Então, vamos dizer assim que ele metade de algumas respirações é feita pelo ventilador e outras pelo paciente, ok? Ventilação mandatória intermitente sincronizada, ou abreviação SIMV, é o que? A combinação dos ciclos espontâneos com um determinado número de ciclos mecânicos assistido, portanto, os sincronizados com o esforço respiratório do paciente. É como se fosse a junção da ventilação assistida com o funcionamento da ventilação mandatória, ok? Então, alguns ciclos são espontâneos, certo? E outros ciclos são mecânicos, né? No caso aí, o paciente, né? A ventilação assistida é quando o paciente ele tem que ter aquele princípio, né? Aquela atitude, aquele movimento respiratório, né? Então, quando ele inicia o esforço respiratório, o ventilador vai lá e dá um empurrão, vamos dizer assim, tá? Temos do tipo ventilação com pressão de suporte, ou PSV, que é quando os esforços inspiratórios espontâneos do paciente são assistidos com uma pressão positiva nas vias aéreas. Então, o fluxo de gás é livre durante toda a fase inspiratória, que termina quando o fluxo quando o fluxo inspiratório diminui, atingindo 25% do valor inicial. Então, o paciente controla a frequência respiratória, o fluxo, o tempo expiratório e a relação entre inspiração e expiração. O paciente deve ter um estímulo respiratório íntegro e necessidade ventilatória relativamente estável. Então, é uma ventilação de suporte, é aquela ventilação onde o paciente praticamente está respirando 100%, né? Não 100%, mas boa parte ali do seu sistema está funcionando, e o PSV vem somente como um suporte ventilatório, ok? Então, todo o trabalho maior quem faz é o paciente. E temos o pressão positiva contínua, que é o CPAP, né? Que é quando o paciente respira espontaneamente dentro de um circuito pressurizado após ventilador mecânico. Uma pressão positiva pré-determinada é mantida e praticamente constante, né? Fica-se constante durante todo o ciclo respiratório. Esse é o CPAP, é basicamente quando o paciente está desmamando do ventilador mecânico, né? Então, o paciente ele respira espontaneamente e o CPAP só mantém aquela pressão positiva de oxigênio, né? Para ajudar aí, né? Às vezes ainda existe uma dificuldade, né? Na expansão torácica e tal, e aí se usa o CPAP como um auxiliar aí também, ok?
ok? Então, basicamente, o PSV e o CPAP são ventiladores, são modalidades de ventiladores que vai estar o paciente sendo o maior, fazendo a maior função da função respiratória, e essas modalidades vêm aí como um auxílio, né? Um auxílio bem menor do que os outros que falamos anteriormente. Os cuidados de enfermagem para esse tipo de processo, né? Então, a enfermagem ela tem que garantir a conexão entre os ventiladores e a rede de gás, né? Então, todas as conexões têm que estar conectadas, né? Porque pode acontecer num acidente, ocorrer essas desconexões, tá? Manter o carro de urgência e material de oxigenação próximo ao paciente que faz uso de ventilador mecânico, porque caso houver um desses acidentes, tem que estar aí fazendo e assumindo, né, manualmente, né, essa ventilação, ou quando o paciente extuba, tem que, né, fazer novamente o procedimento de intubação orotraqueal, né, ou até mesmo a recolocação da traqueostomia. Cuidados ao mobilizar o paciente, né? Então, quando movimentar, dar um banho no paciente, fazer a sua higiene, tem que evitar manobras bruscas, né? Para que não ocorra o que é o pinçamento. O que é o pinçamento? É quando dobra o circuito e aí você acaba obstruindo o circuito, né? Ou para que também não aconteça as desconexões, né, do sistema aí, ok? As traqueias, que é aquelas extensões, ela deve estar livre de água ou qualquer outra substância, né, para evitar as infecções respiratórias. Observar se os parâmetros que foram programados, eles estão de acordo com os que estão prescritos, né, se eles estão condizentes. Estar atento aos alarmes sempre que ocorrer, porque os alarmes estão indicando algum problema que está acontecendo, pode ser uma desconexão, pode ser um pinçamento, ok? Avaliar o nível de consciência, o estado de agitação, os relaxantes musculares para conseguir uma adequada ventilação. Então, o paciente com ventilação mecânica, de fato, é um paciente que vai estar ali sobre o uso de medicamentos, né, tranquilizantes, sedativos, né? Porque senão o paciente não se mantém entubado. Aspirações de secreções. As secreções traqueais devem ser aspiradas somente quando necessário, pois esse procedimento pode expor o paciente a uma hipoxemia, né? Porque para você fazer a aspiração, você tem que desconectar o ventilador mecânico. E conforme a necessidade do paciente, se o paciente, né, não tem nenhum movimento respiratório espontâneo por sua, né? Espontâneo quer dizer o quê? Ele mesmo não está tendo nenhum movimento respiratório, então como que você vai aspirar, né? Se realmente for necessário, isso deve acontecer em questões de segundo. Então faz a aspiração, recoloca o ventilador mecânico, né? Aí restabelece o paciente e depois você faz aí novamente a manobra de aspiração, né? Mas como eu disse, somente fazer quando necessário, tá? A mobilização do paciente com ventilador mecânico deve existir até mesmo, né, pelo cuidado da pele e a mucosa do paciente, né? Então, o posicionamento adequado e a mobilização constante no leito favorece uma maior expansão do pulmão, previne lesões, previne a atelectasia, que é o colapso pulmonar, previne a pneumonia, né? Então melhora aí o funcionamento da árvore brônquica, né? Porque o paciente, quando ele é mobilizado, a mudança de decúbito faz com que esse paciente trabalhe melhor o seu sistema respiratório, então o acúmulo de secreção também vai ser diminuído, ok? Lembrando que peles e mucosa como óleo, cavidade nasal e boca tem que ter a sua atenção especial para que não ocorra o ressecamento e, se houver o ressecamento, pode haver ulcerações, lesões.
Então, sempre observar as condições dessas mucosas aí.